Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem tá falando é o Pedro Souza. E aqui quem fala é o João Vitor Castro. E hoje apresentaremos um vídeo um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ver. É isso aí, a gente vai fazer um vídeo assim, um pouco mais sério, falando sobre algumas lendas urbanas aqui do Brasil. São as lendas que relativamente são mais populares por aqui. A primeira lenda é sobre o boneco Fofão. Essa lenda urbana ficou muito famosa no final da década de 80 e no começo da década de 90. Essa lenda falava que dentro do boneco Fofão vinha uma adaga preta, uma faca, que algumas pessoas que abriram o boneco nessa época realmente afirmaram que existia essa faca dentro do boneco. O boneco por si só já é bem macabro, não acha? Eu acho. É um boneco muito macabro, ao qual eu sempre tive medo. E por essa faca no interior do boneco, muitos compararam o Fofão com o Chuck, o boneco assassino. Eu nunca tive vontade de ter esse boneco. Quem que queria ter um boneco assim, né? Feio pra caramba. O boneco é muito estranho, muito bizarro mesmo. Segunda lenda é a lenda da Rainha dos Baixinhos. Isso mesmo, galera. É a lenda da Xuxa. Rumores de que a Xuxa tem um pacto com o demônio. Muita gente fala que em algumas músicas dela é possível ouvir palavras escondidas que fazem referência ao capiroto ou apologia ao capiroto. Quando você pega a música dela, por exemplo, aquela lá, Doce, 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 e reverte, você ouve claramente sangue, sangue, sangue. Doce, 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 a vida é um doce, vida é mel, isso. E muitas pessoas falam que ela tem pacto com o capiroto. E outra coisa bem famosa que ela faz é esse sinal aqui, que pra quem não sabe, faz referência ao demônio, né? O rosto dele e os dois chifres. Muitos famosos de Hollywood, atores e também os cantores, músicos e etc. Muitos rumores sobre esse povo, que muitos deles teriam feito pactos com o demônio para obterem sucesso. A gente vai fazer sucesso no YouTube, de repente. Terceira lenda, o Chupacabra. A lenda do Chupacabra nasceu na década de 90 em Porto Rico, que é um país da América Central. O Chupacabra é o seguinte, ela começou a ficar famosa aqui no Brasil, principalmente pro lado sul, onde os fazendeiros, quando acordavam, percebiam que suas cabras estavam mortas e sem sinais de luta, sinais de mutilação, sem sinal de sangue, nada, apenas com marcas, e elas apresentavam um estranho sinal de magreza, como um aidético, por exemplo, apresenta, como o seu sangue inteiro tivesse sido sugado. E muita gente, vira e mexe, aparece fotos na internet de pessoas que capturaram o suposto chupacabra. A ciência, etc., vem afirmar que são espécies com um tipo de doença mas não é nenhum animal estranho, mas fica a critério de cada um analisar os fatos. Você já viu um chupacabra? Pessoalmente não. O senhor já viu? Já, lá na rua de casa tem. Tem chupacabra lá? Tem uns 3, 2. Chupacabra, para quem não sabe, a gente vai deixar uma imagem de um real e de um como foi feito na TV, por exemplo, no seriado Jack Chan, como eles representaram o chupacabra. Quarta lenda é a lenda da loira do banheiro. Isso mesmo, galera. É uma lenda muito famosa no mundo inteiro. Você deve conhecer essa lenda também. Muita gente conhece. É difícil achar alguém que não conhece. Essa lenda diz que uma menina sofria bullying na escola e ela ficava muito triste e ela aproveitava para matar as aulas no banheiro, chorando, ficando mais em paz. Certo dia, os amigos dela, né? Amigos entre aspas, resolveram trancar ela no banheiro. E ela acabou morrendo dentro do banheiro. Então ela vem assombrando as pessoas que matam aula no banheiro de escola. E isso é muito falado em vários lugares. Dizem que tem várias formas de você conseguir ver ela.
A que a gente achou, por exemplo, é que você bate 3 vezes a porta, chuta 3 vezes o vaso e chama o nome dela. Muita gente fala que essa loira do banheiro, ela fica com um monte de algodão nas feridas dela quando ela morreu. E deve ser um bagulho muito bizarro. Deve ser bem feio, sabe? Dá aquele pavor você olhar pro espelho assim de madrugada e, tipo, sentir que você vai ver alguém atrás de você. Se eu não me engano, apareceu uma apologia isso numa atividade paranormal em um dos filmes e o Capiroto aparece. She says Bloody Mary 3 times, and then you wait a little bit, and then you turn the lights back on, and then you're supposed to see her body in the mirror, and she's gonna try to kill you. Try and kill you. Good game. Yep. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. No! Holy shit! Oh Are my. you okay? Huh? Are you okay? Yeah, Does it hurt? No. I just scratched myself or something. Oh. Did you hear that? Yeah. It's okay. Nothing. Close the door. It's okay. It's alright. It's alright. It's okay. Quinta lenda, o Homem do Saco. A lenda do Homem do Saco é o seguinte: muitas mães, para deixar seus filhos com medo e conseguir respeito, conseguir alcançar o objetivo delas, contam a lenda do Homem do Saco. Provavelmente muitos de vocês já ouviram falar, se não foi para você, alguma criança perto de você já escutou a lenda do Homem do Saco. A lenda do Homem do Saco é o seguinte: quando uma criança tem um mau comportamento ou desobedece alguém mais velho, esse homem estranho, velho, parecendo um mendigo, carregando um grande saco, vem e carrega essa criança que está fazendo esse ato de má criação. Você tinha medo do Homem do Saco? Não. Ah, eu tinha. A minha mãe nunca falou pra mim desse Homem do Saco. Muitas crianças não obedecem se você falar de boa assim com elas, então foi um artifício que conseguiram pelo medo a conseguir a atenção das crianças e o respeito delas. E funciona bem. Sexta lenda é a lenda da gangue do palhaço. Muita gente diz ter medo de palhaço e tal, e eu vejo isso em muitos lugares, e eu nunca entendi, sabe, o motivo dessas pessoas terem medo de palhaço. E às vezes a pessoa tem medo de palhaço e nem ela sabe o passado histórico de todo esse medo. Mas tem uma lenda que explica, e é essa lenda. Na década de 60, existia um palhaço nos Estados Unidos que acabou assassinando muitas crianças. E desde então as crianças foram adquirindo um certo medo de palhaço por causa desse palhaço que assassinou muitas crianças. Eu nunca tive medo de palhaço. Ah, eu tive muito medo. Nossa, eu não gostava muito de ir em circo por causa de medo de palhaço. Muita gente pelo mundo tem medo de palhaço. A gente vai deixar um vídeo aqui rodando já sobre uma mulher que estava numa clínica de reabilitação para quem tem medo de palhaço. Prestem atenção um pouquinho na reação dela. Here we go. All right, ready. Head on in. Sétima lenda urbana é a lenda da seringa com AIDS. Essa lenda também foi muito famosa tempos atrás, provavelmente no tempo dos pais, nossos pais, dos pais de quem está assistindo. É o seguinte: há uma teoria da conspiração por volta do vírus da AIDS que não vamos entrar em detalhe, mas falam que foi um vírus criado para reduzir o número populacional da Terra. Então, muita gente acredita que na sala de cinema existiam seringas contaminadas com o vírus da AIDS, que quando a pessoa sentava, essas seringas injetavam esse sangue contaminado e a pessoa adquiria a AIDS. E tempo depois, a doença levava a pessoa ao óbito. Pode-se observar gente mais de idade, gente mais antiga,
ainda tem aquele medo, aquele receio, daquela olhada na poltrona de cinema para ver se tem algum objeto pontiagudo estranho. Eu, particularmente, quando for no cinema agora, com a minha namorada, eu vou sempre olhar a poltrona, porque eu não quero pegar AIDS. Como que você vai explicar para sua namorada que você pegou? Como você vai explicar para qualquer um que você pegou AIDS, né? Você entende a poltrona. Todo mundo vai acreditar. Relacionado um pouco com essa lenda, em Goiás, se eu não me engano, em 2011, uma médica... ela teria colocado em volta da sua casa para proteger o seu terreno o quê? Cerca elétrica? Não. Ouriço? Não. Seringas contaminadas com AIDS. Várias seringas em volta do muro dela, assim, com a ponta para cima. Criativa, porém, meio louca. Né? Psicopata. Uma ideia muito boa. Pra mim, assim, seria mais perigoso que uma cerca elétrica e que um cachorro e que um ouriço. Né? Oitava lenda. É a lenda do menino chorão. Não é esse aqui. É esse aqui. É isso aí. Dizem que o menino que pousou para essa pintura, ele foi morto num ritual satânico. E a pessoa que comprasse o quadro, ou a réplica desse quadro, seria morta de uma forma misteriosa em um incêndio. E essa lenda se confirmou mais ainda quando, virando o quadro de lado, você percebe o capiroto engolindo o menino, como está aqui, ó. Essa lenda ficou tão famosa que é muito difícil encontrar esse quadro. Muito difícil mesmo, porque muita gente ficou com medo da história, o que aparenta ser verdade. Nona lenda, talvez creio que a maioria das pessoas já tenham testado essa lenda, que é a brincadeira com o copo. A brincadeira com o copo é o seguinte: formava uma roda de pessoas em volta de uma mesa, utilizava-se um copo e um papel com letras e números. E nessa brincadeira eles tinham que fazer um voto de seriedade, certo? E que não podia zoar o negócio lá, e todos tinham que colocar a mão em cima do copo e o copo ia se mexendo sozinho. Você conversava com o espírito, perguntava: tem alguém aí? No, God! E se tivesse sim, começava uma série de perguntas. E muita gente diz que isso funciona mesmo, porque há relatos de pessoas que o copo explodiu, pessoas que têm cicatriz e dizem que adquiriram através dessa brincadeira. E muitas pessoas que praticaram essa brincadeira dizem que depois de um tempo começaram a se sentir mal, começaram a ter problemas estranhos. Eu, particularmente, nunca participei dessa brincadeira, mas sempre tive curiosidade. Eu nunca participei também, e pra ser sincero, eu sempre tive vontade, mas ao mesmo tempo eu tenho medo. 10ª e última lenda é a lenda do Opala Preto. Acredita-se que um famoso assassino, traficante, chamado Ubiratã Carlos de Jesus Chaves, ele, em certa fuga da polícia, ele entrou em um túnel. Ele estava com o Opala Preto. Ele entrou em um túnel e acabou batendo de frente com o Fusca, e ninguém nesse acidente sobreviveu. Pessoas dizem lá no Rio de Janeiro, que era onde ele vivia, que quando você entra nesse túnel, você tem a impressão de estar sendo seguido por um Opala Preto realmente. E muitas pessoas têm medo de passar lá nesse túnel. Então, se você está aí na rua e, por exemplo, vê um Opala Preto, tome cuidado. Fuja. Como se não houvesse o amanhã. Então, galera, a gente vai deixar mais uma lenda agora como bônus para vocês. É uma lenda muito bizarra, a mais bizarra que encontramos. Essa lenda é a lenda da Cowhead. Essa lenda é tão bizarra que a lenda é a lenda da lenda. A lenda diz o seguinte: essa história, a real, é tão aterrorizante que se uma pessoa escutasse ela teria sérios problemas, podendo até cometer o suicídio ou morrer de outros jeitos. Uma história diz que um professor que estava acostumado a ouvir essa história do seu avô, e ele estava coordenando uma excursão com a classe dele. Porém, os alunos estavam muito agitados nesse dia, e ele, para tentar acalmar as crianças, deixar elas em silêncio, começou a contar essa história.
No momento em que o professor começou a contar, muitas crianças imploraram para ele não continuar. Crianças começaram a gritar, os olhos das crianças começaram a sair sangue. E enquanto as crianças pediam para o professor parar de contar, parecia que uma força sobrenatural impedia do professor parasse de contar. Os olhos dele estavam sem pupilas, estava branco. E depois de horas, o professor acordou e percebeu que esse ônibus tinha tombado. E as crianças pareciam que estavam com raiva, com a boca espumando, o motorista tinha desmaiado, série de coisas aconteceu. Essa lenda é muito famosa no Japão. É isso aí, galera, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, por favor, deixe seu like, não esqueça de compartilhar no seu Facebook, no seu Twitter, em qualquer lugar, isso vai ajudar muito a gente. Muito obrigado, galera, foi isso aí, valeu! Valeu! O pintor lá pintou o quadro. Pleonasmo ou não? Não. E o pintor pintou. E o pintor fez a pintura. Nunca mais eu consegui. Como vou passar essa parte? O que você... Não pode começar de novo?